Há momentos na vida em que o mundo parece desacelerar. O som das coisas se torna distante. As pessoas seguem suas rotinas e dentro de nós nasce um silêncio que não sabemos explicar. É nesse silêncio que Deus fala, mas quase nunca da forma que esperamos. Confiar em Deus é uma das tarefas mais simples de dizer e uma das mais difíceis de viver, porque confiar exige abrir mão do controle, e abrir mão do controle é o que mais fere o ego humano. A mente quer respostas, quer garantias, quer segurança. Mas o coração sabe que a fé não é ter controle, é ter coragem. Coragem de andar mesmo sem enxergar o caminho todo. A Bíblia diz em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa frase é tão profunda que poderíamos passar uma vida inteira aprendendo a vivê-la. Ela não diz entenda o caminho, nem espere ver os sinais. Ela diz apenas entrega e depois confia. O filósofo Sêneca dizia algo muito parecido. A quem obedece à razão, obedece a Deus. Para ele, viver em harmonia com o destino era o mesmo que viver em harmonia com o divino. Aceitar o fluxo da vida, não com passividade, mas com sabedoria. E aqui nós encontramos a ponte perfeita entre a fé e o estoicismo. Ambos falam da confiança, uma confiança que transcende o medo. O estoicismo nos ensina a distinguir o que podemos controlar do que não podemos. E a fé em Deus nos convida a entregar o que não podemos controlar nas mãos do Criador. Então hoje, respire fundo, feche os olhos por um instante se puder, sinta o ar entrando e saindo, e repita mentalmente, eu confio em Deus mesmo quando não entendo o caminho. Sinta o peso das palavras, deixe que elas toquem o seu coração. Não é uma frase qualquer, é uma declaração de fé. E toda declaração de fé tem poder. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. É isso. A confiança não nasce do que vemos, mas do que acreditamos, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em seus diários: aceite tudo o que acontece como necessário, e assim encontrará serenidade. Parece difícil aceitar o que não entendemos, não é? Mas talvez o segredo não esteja em entender, e sim em permitir que o tempo de Deus se revele. Quantas vezes algo que parecia o fim acabou se tornando o início de algo maior? Quantas vezes uma dor profunda foi a semente de um novo propósito? A fé enxerga além do agora. E é por isso que confiar em Deus é um exercício diário. Todos os dias algo tenta nos tirar da confiança. Um medo, uma incerteza, uma dor, um silêncio. Mas a fé é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ela fica. O poeta Rumi escreveu: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E talvez seja justamente através das feridas que Deus nos ensina a confiar. Agora quero que você faça algo simples, mas poderoso. Pegue um papel e uma caneta. Se não tiver, escreva mentalmente. Ou nos comentários, se estiver ouvindo. Anote esta frase: o que eu não entendo hoje, Deus está usando para me fortalecer. Escreva com calma. Olhe para cada palavra. Sinta o peso da confiança escondida nela. Ao escrever, você está instruindo o seu subconsciente a descansar no tempo de Deus. Porque a fé, quando registrada, se torna raiz. E a raiz da confiança é o que sustenta a alma nas tempestades. Jesus disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quantas vezes o coração se turba? Quantas vezes as dúvidas gritam mais alto do que a fé? Mas a confiança nasce quando escolhemos acreditar mesmo assim. Epicteto dizia, não é o que acontece que destrói o homem, mas o que ele diz a si mesmo sobre o que acontece. E isso é profundamente verdadeiro. O que você repete mentalmente molda o que você sente. E o que você sente molda como você vive. Por isso guarde essa verdade. A confiança não é um sentimento, é uma decisão. Você decide confiar, mesmo sem ver. Mesmo sem entender. O salmista Davi, no momento em que mais sofreu, escreveu no Salmo 56:3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Até Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentia medo. Mas o que o diferenciava era a escolha. O medo vinha, mas ele escolhia confiar. Respire novamente. Sinta o presente momento. Cada respiração é uma prova de que Deus ainda está com você. De que há algo maior sustentando tudo. Marco Aurélio dizia que devemos viver o agora como se fosse o último momento,
com gratidão e presença. E quando unimos essa presença com a fé, encontramos a paz que o mundo não pode dar. A Bíblia diz em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a paz que não depende das circunstâncias. É a paz que nasce da entrega. Agora pense nas áreas da sua vida em que você sente que perdeu o controle. Talvez seja uma relação, um sonho, uma dor antiga, um medo que você carrega há anos. Imagine essas situações nas suas mãos. E aos poucos, imagine entregando-as nas mãos de Deus. Diga em voz baixa se quiser: Senhor, eu entrego o que não posso mudar e confio no teu tempo, mesmo quando não entendo o caminho. Fique um momento em silêncio. Deixe que essa entrega aconteça de verdade. Não há oração mais poderosa do que a entrega sincera, porque confiar é abrir o coração e dizer: Eu não sei o que vai acontecer, mas sei em quem eu confio. E é isso que te mantém de pé. É isso que transforma o desespero em esperança e o medo em fé. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É o silêncio da espera, o silêncio da fé. É aquele espaço entre a oração e a resposta, entre o que você pediu e o que Deus está preparando. Esse silêncio muitas vezes não é ausência, é construção. É no silêncio que Deus alinha o que precisa ser ajustado dentro de nós antes de entregar o que pedimos. E é nesse intervalo que a mente se torna o campo mais desafiador, porque é na mente que o medo sussurra, é na mente que a dúvida se levanta, e é na mente que você decide se continua confiando ou se desiste. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Paulo não diz transformai-vos pelas circunstâncias. Ele diz pela mente, porque é ali nos pensamentos que a fé ou a ansiedade nascem. Os estoicos também sabiam disso. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é, antes de tudo, ser senhor dos próprios pensamentos. Você não pode escolher tudo o que acontece na vida, mas pode escolher como vai reagir a tudo o que acontece. A fé e o estoicismo se encontram exatamente aqui, no domínio da mente diante do caos. Pense em quantas vezes o medo te convenceu a parar. Quantas vezes você acreditou que o silêncio de Deus era rejeição, mas o silêncio de Deus é o solo onde a fé floresce, e o tempo dele é o relógio que nunca atrasa. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus sabe o momento certo, mas a mente, ela quer tudo agora. E é aí que nasce a ansiedade. Agora quero te convidar para uma breve reflexão. Feche os olhos, se puder. Respire profundamente. Inspire pelo nariz, segure por 3 segundos e solte devagar. Sinta a presença de Deus no ar que entra. Sinta a calma se aproximando. Enquanto respira, repita em silêncio: Minha mente é calma, meu coração confia, e Deus está no controle. Permaneça assim por alguns instantes. Deixe que cada palavra se torne verdadeira dentro de você. A mente é como um jardim. Se você planta medo, colhe tormenta. Se planta fé, colhe paz. E o tipo de pensamento que você alimenta diariamente define o estado da sua alma. O filósofo Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: A alma se tinge com a cor dos pensamentos. O que tem colorido sua alma ultimamente? Será que é o medo, a dúvida, a pressa? Ou é a serenidade de quem confia no propósito divino? Agora pegue seu papel e caneta. Se não tiver, escreva nos comentários, mas escreva. Anote a seguinte frase: Eu escolho pensar com fé mesmo quando o medo tenta me dominar. Escreva devagar. Permita que sua mente grave cada palavra. O ato de escrever é como gravar no coração um novo padrão de confiança. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja o poder dessa orientação. A fé não é cega, é consciente. Você decide o que vai ocupar sua mente. Você decide o que vai florescer dentro de você. O estoicismo chama isso de disciplina do assentimento. É a prática de não aceitar todo pensamento que aparece. Nem todo pensamento merece sua atenção. Nem todo medo é real. A fé e a filosofia se unem nesse ponto. Ambas te ensinam que o controle começa dentro. Você quer paz?
Então cuide do que pensa. Quer força? Então cuide do que acredita. Porque a fé não é ausência de pensamento, é direção mental. É quando você decide que a sua mente vai servir ao seu espírito, e não o contrário. Quantas vezes Deus já te livrou de algo que você nem percebeu? Quantas vezes o não de ontem foi o livramento de hoje? A mente reclama, mas a fé agradece. Sêneca escreveu: o homem que sofre antes do tempo sofre mais do que o necessário. Quantas vezes sofremos por coisas que nem aconteceram? Quantas noites perdidas por preocupações que nunca se tornaram reais? É aí que o silêncio de Deus se torna um professor. Ele nos ensina a esperar. E esperar é uma arte espiritual. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar não é ficar parado, é permanecer confiante. Esperar é agir com fé, mesmo quando a resposta não vem. Esperar é saber que o tempo de Deus não é atraso, é estratégia. Feche os olhos novamente. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença divina no silêncio. O mesmo silêncio que parece vazio. É o espaço onde Deus está construindo o invisível. Diga para si mesmo em voz baixa: mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Repita mais uma vez com convicção. Deixe que essa frase entre em você como um bálsamo. Agora, imagine-se olhando para trás daqui a alguns anos. Imagine ver tudo o que você viveu e entender que cada demora, cada porta fechada, cada silêncio tinha um propósito, e você vai sorrir e dizer: agora eu entendo o que Deus estava fazendo. A fé é isso, é acreditar no agora, o que só fará sentido depois. O poeta Khalil Gibran escreveu: a fé é um oásis no coração que nunca será alcançado pela caravana do pensamento. Você não precisa entender a fé, você precisa senti-la, você precisa vivê-la. Então agora, mais uma vez, pegue seu papel e anote. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Olhe para essa frase por alguns segundos. Ela carrega mais poder do que parece. Porque quando o coração aceita isso, o medo perde força. E o tempo se torna leve. Confiar é continuar caminhando mesmo quando não há resposta. É continuar orando mesmo quando não há retorno. É continuar agradecendo mesmo quando nada mudou. Salmo 27:14 nos ensina: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E o coração se fortalece na espera. Não é no resultado que a fé cresce, é no processo. O silêncio é o treino da alma. E Deus usa o tempo como ferramenta de lapidação. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai, mas quem confia em Deus sempre tem direção, mesmo quando não vê o mapa. E é isso que diferencia o ansioso do confiante. O ansioso quer respostas imediatas. O confiante quer propósito eterno. Respire mais uma vez. Sinta o momento. Acalme a mente. Imagine Deus à sua frente dizendo: filho, filha, confie. Eu sei o que estou fazendo. Deixe que essa imagem te envolva. A fé não é só acreditar, é descansar. E descansar é a forma mais bonita de confiança. A dor é uma professora silenciosa. Ela chega sem ser convidada, mas sempre traz uma lição. E embora quase ninguém queira passar por ela, é na dor que os maiores despertares acontecem. Talvez a dor seja o idioma que Deus usa quando já tentamos de todas as outras formas e não ouvimos. Quando o coração se fecha, a dor é o que o abre. E quando a mente se distrai, a dor é o que a faz lembrar do essencial. Tiago 1:2-4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Parece contraditório, não é? Como é possível se alegrar na provação? Mas é que a dor nunca vem para destruir, ela vem para revelar. O filósofo Sêneca escreveu: o fogo prova o ouro, e a adversidade prova o homem. E o apóstolo Pedro disse o mesmo, séculos antes, em 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ainda que provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja como tudo se conecta. A dor é o fogo que purifica. É o processo que remove o que não serve, que depura a alma, que fortalece o espírito. Muitos pedem a Deus força, mas não entendem que é na dor que ela é forjada.
Muitos pedem sabedoria, mas não percebem que é nas perdas que ela nasce. E muitos pedem fé, mas é no silêncio que ela floresce. O poeta Rumi dizia: não se lamente pelas feridas, é através delas que a luz entra em você. E a Bíblia nos confirma em Salmo 34:18. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Você percebe? Deus não está distante na dor. Ele está mais próximo do que nunca. A dor não é o castigo, é o convite. É a oportunidade de olhar para dentro e descobrir o que realmente importa. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Traga à mente uma dor que você viveu, ou que talvez ainda viva. Não fuja dela agora. Olhe para ela com compaixão e diga mentalmente: essa dor não veio para me destruir, veio para me ensinar. Fique em silêncio por alguns segundos e sinta a diferença que essa afirmação faz. O estoicismo nos ensina que nada do que acontece é bom ou ruim por natureza. É a nossa interpretação que dá o sentido. E quando a dor é vista com propósito, ela se transforma em poder. Epicteto dizia: o que te fere também te molda. E é verdade. As pessoas mais sábias que você conhece, as mais compassivas, as mais serenas, são quase sempre aquelas que já caminharam com a dor e aprenderam a transformá-la em fé. Jesus passou pela dor. Ele sentiu abandono, traição, humilhação. Mas mesmo assim, confiou. Mesmo no jardim da angústia, quando orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, ele completou com a frase que resume toda a fé: mas seja feita a tua vontade. Mateus 26:39. Esse é o maior exemplo de confiança e entrega que existe. A dor nos ensina isso, a confiar mesmo quando não entendemos o porquê. Pegue agora seu papel e sua caneta. Se não tiver, escreva mentalmente ou nos comentários. Anote esta frase: minha dor tem um propósito, e Deus está me moldando através dela. Leia essa frase lentamente. Ela não é uma ideia bonita, é uma verdade espiritual. Porque nada que vem de Deus é em vão. Pense em quantas vezes você passou por algo e só depois entendeu o motivo. No momento, parecia o fim, mas com o tempo, se revelou um recomeço. A dor é a ponte entre o que você era e o que Deus quer que você se torne. E toda travessia dói um pouco, mas é sempre necessária. O filósofo Marco Aurélio escreveu: a obstrução ao caminho se torna o caminho. Aquilo que parecia um obstáculo se torna exatamente o que te leva mais perto de quem você deve ser. Deus transforma tropeços em degraus, transforma perdas em libertação, transforma demoras em lapidação. E quando você entende isso, o sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser inimigo e se torna mestre. Em Romanos 5:3-5, Paulo diz: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Você vê a cadeia espiritual? A dor gera paciência, a paciência amadurece, e o amadurecimento revela esperança. Essa é a alquimia divina. Transformar sofrimento em sabedoria. Respire fundo novamente. Sinta seu corpo presente aqui e agora. Agradeça mentalmente pelas dores que te ensinaram algo. Pode ser difícil, mas gratidão é o ponto de virada da alma. Diga para si mesmo: eu agradeço por tudo o que me fez crescer. E perceba como, aos poucos, o peso se transforma em leveza. Sêneca dizia: o homem que aprende a sofrer jamais será escravo de nada. Porque quando você aprende a atravessar a dor com fé, nenhuma tempestade te quebra. Ela apenas te curva o suficiente para que você se ajoelhe e ore. A dor é um chamado para voltar à fé, para voltar à essência, para lembrar que a vida não é sobre controle, é sobre confiança. Quando você está no meio da tempestade, tudo o que vê é o escuro. Mas Deus enxerga o quadro inteiro. Ele sabe para onde cada vento te leva. E mesmo quando você não sente, Ele está guiando. Agora, anote mais uma frase para gravar no subconsciente. Deus está usando até a minha dor para me conduzir ao meu propósito. Repita em voz baixa 3 vezes. Cada repetição é como uma semente plantada no coração. E o subconsciente floresce com o que é regado pela fé. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim, a dor tem hora para chegar e hora para ir embora. Ela cumpre o seu papel e parte. Mas o que ela deixa é precioso, um novo você.
mais consciente, mais forte, mais leve. O filósofo Agostinho de Hipona dizia: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem nos ensina a mudá-las. E talvez a dor tenha vindo para te dar isso. Coragem. Coragem de recomeçar. Coragem de perdoar. Coragem de confiar de novo. Respire fundo pela última vez nesta parte. Sinta a presença de Deus envolvê-lo. Sinta o consolo suave que vem quando você entende que nada é em vão. E diga a si mesmo: eu aceito o processo. Eu confio no propósito e eu continuo caminhando com fé. A dor não te define, te revela. E o propósito de Deus sempre vence o peso do sofrimento. Há um momento, depois da dor e do entendimento, em que o coração encontra descanso. Não é o descanso da ausência de problemas, é o descanso da presença de fé. É aquele silêncio interior onde você compreende que não precisa mais controlar tudo, porque Deus já está no controle. E quando isso acontece, nasce a paz. Uma paz que o mundo não entende, porque não vem das circunstâncias, vem da confiança. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a verdadeira serenidade. Não é se isolar dos problemas, mas aprender a enfrentá-los com um coração firme e uma mente calma. É viver a tempestade sem permitir que ela entre em você. O estoicismo chama isso de ataraxia, a tranquilidade da alma. Sêneca dizia: aquele que é sereno não é aquele que nada sente, mas aquele que não é escravizado pelo que sente. Você pode sentir medo, dor, ansiedade, mas não precisa ser dominado por eles. A diferença entre reagir e responder está no intervalo entre o impulso e a consciência. E é nesse espaço que vive a sabedoria. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba que você está aqui, presente, consciente. Tudo o que passou, passou. O futuro ainda não chegou. E aqui, neste instante, tudo o que você tem é suficiente. Essa percepção é libertadora. É nela que a gratidão nasce. A gratidão é o estado mais elevado da fé. É quando você agradece não apenas pelo que tem, mas também pelo que perdeu, porque entendeu que até a perda te conduziu à essência. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba, em tudo, não só quando tudo vai bem, mas também quando tudo parece desabar. Porque quando você agradece até pelo que não entende, está dizendo para o universo: eu confio no plano, mesmo que eu ainda não veja o caminho. O filósofo Epicteto também dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como devem acontecer, e você será sereno. Isso é fé em forma de sabedoria. É espiritualidade vivida na prática. Pegue seu papel e sua caneta novamente. Se não tiver, escreva mentalmente ou nos comentários para fixar no subconsciente. Anote esta frase: eu sou grato mesmo pelo que não compreendo. Leia em voz baixa. Depois respire. Essa frase tem poder porque ela é um ato de entrega. Agora pense. Quantas coisas você já recebeu sem perceber? O ar que respira, o corpo que se recupera, o alimento, o abraço, o amanhecer. Tudo isso são milagres diários que o hábito transformou em rotina. A gratidão desperta a alma adormecida. Ela transforma a escassez em abundância, não porque muda o que você tem, mas porque muda o modo como você enxerga. Marco Aurélio escreveu: quando acordar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, pensar, amar e sentir. E Davi, séculos antes, já dizia o mesmo no Salmo 118:24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você percebe como todas as grandes verdades convergem? A filosofia, a fé, a ciência da alma, todas apontam para a mesma direção. A vida só floresce quando é vivida com gratidão. Mas gratidão sem ação é estagnação. Deus não nos pede apenas para crer. Ele nos pede para agir. A fé sem obras é morta, como ensina Tiago 2:26. Então pergunte a si mesmo: como posso hoje expressar minha fé através das minhas ações? Pode ser algo simples: perdoar alguém, estender a mão, fazer o bem em silêncio. São pequenos gestos que mudam o mundo, começando pelo seu mundo interior. O filósofo Sêneca disse: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. E Paulo em Filipenses 3:13 e 14 ecoa:
Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa é a união entre fé e propósito. Confiar em Deus é acreditar que cada passo, por menor que pareça, te aproxima do plano que Ele escreveu para você. E quando você age com fé, o universo coopera. Feche os olhos por um instante. Pense em algo que você sabe que precisa fazer, mas tem adiado. Talvez seja um perdão, uma decisão, um recomeço. Agora diga mentalmente: hoje eu dou o primeiro passo. Não espere um momento perfeito. O momento perfeito é o agora. Porque Deus não age no ontem nem no amanhã. Ele age no presente. E é no presente que a paz acontece. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Essa paz é o resultado da entrega. Quando você ora, agradece e confia, algo muda dentro de você. O que antes era medo se transforma em serenidade. O que era dúvida se transforma em certeza. E o que era vazio se enche de sentido. Escreva agora esta última frase: eu confio, ajo e descanso porque Deus está comigo. Repita em voz baixa. Permita que essas palavras fiquem ecoando no seu coração por alguns segundos. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos dias em que o silêncio parece resposta, Deus continua operando em silêncio, como um jardineiro que cuida das raízes antes que a flor apareça. Tudo o que Ele faz tem tempo, ritmo e propósito. E tudo o que você precisa fazer é seguir, um dia de cada vez, com fé, serenidade e gratidão. Respire fundo. Sinta a leveza do que foi liberado. Perceba que há paz dentro de você agora. E essa paz é a prova de que você está no caminho certo. A vida continuará te testando, mas agora você sabe. A fé é o seu escudo, a gratidão é o seu chão e a confiança em Deus é a sua bússola. Como dizia Agostinho, confia no tempo de Deus porque Ele nunca se atrasa, apenas prepara o melhor. E quando a dúvida tentar te visitar, lembre-se do que está escrito em Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Agora respire uma última vez e sinta o seu coração calmo. Você caminhou por toda essa jornada, da dor ao propósito, da fé à paz, e nada disso foi por acaso. Se essa mensagem te tocou, se ela acalmou seu coração ou te lembrou do amor de Deus, faça com que mais pessoas encontrem esse mesmo conforto. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Não por mim, mas para que essa palavra continue alcançando quem precisa ouvir o que você ouviu hoje.